Vamos fazer aqui uma diferença entre recreação e divertimento. Para mostrar os divertimentos que são lícitos e os divertimentos ilícitos. 1 Coríntios 10, verso 7. Então, como os cristãos desconhecem os princípios para discernir, vamos estabelecer os princípios, para que a partir deles a gente possa identificar. Essa prática aqui é mundana. Já citamos algumas coisas, né? Mas vamos citar agora um outro aspecto. Então, 1 Coríntios capítulo 10, verso 7. Já colocamos alguns princípios aqui, né? De como não seguir a prática dos mundanos. Nas palavras, no pensamento, nas ações, o que acontece quando está envolvido nessas situações. Zombaria, gritaria, palavras torpes, que ofende, para rebaixar o outro. Então, alguns princípios da Bíblia já citamos. Aqui a gente vai citar o Espírito de Profecia, né? Mas mostrando essa distinção de recreação e divertimento que o Espírito de Profecia faz. Também isso aparece na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 10, verso 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Os idólatras, mundanos, eles se divertem. Foi composto em Israel quando Moisés demorou para descer do monte. Isso. Estava tudo na festa lá, adorando outro Deus. Aqui é justamente essa situação, né? Que eles estavam lá adorando o bezerro de ouro e eles fizeram uma festa de se divertindo lá. Que acontece tudo isso que a gente falou aqui. As palavras levianas que saem, porque os pensamentos são diferentes nesses ambientes, né? Então aí eles se divertem. Aí 2 Coríntios 7, 13, verso 13, diz aqui: Foi por isso que nos sentimos confortados, e acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recreado por todos vós. Você vê que os mundanos do povo de Deus lá, na idolatria, se divertiam. Aqui os cristãos primitivos se recreavam. Percebe que tem uma distinção de divertimento e recreação na Bíblia? Existe também, né? Então, o divertimento lá são os divertimentos proibidos, que são ilícitos. A recreação é um divertimento, um entretenimento permitido, lícito. Então, a Bíblia também faz essa distinção de recreação e divertimento, né? O Espírito de Profecia também faz essa distinção. Vai marchar então. Sim. Ali no caso do divertir-se, ali o povo de Israel, eles estavam participando de festas que promovem todas essas coisas inconvenientes que têm a ver com os mundanos. Aqui entre os cristãos, eles estão ali no convívio entre irmãos, visitando alguém ali, conversando ali, consolando um ao outro, dando ânimo e recreando-se. Quer dizer, então as palavras que estavam sendo praticadas nessa reunião aqui de cristãos eram palavras torpes ou de edificação, que edifica as pessoas, né? Então você vê que o linguajar, o comportamento é totalmente diferente nessas duas reuniões, nas reuniões dos mundanos e nas reuniões dos cristãos. Então tem que haver assinalado contraste ou diferenciação entre essas duas reuniões. Quando a gente aplica os princípios da palavra de Deus e quando identifica as características das duas reuniões, aí já nós observamos, de fato, essa reunião aqui não dá para participar o cristão. Essa aqui já dá para o cristão participar. Então, com esses princípios que nós colocamos aqui da Bíblia, nós já conseguimos distinguir qual é as reuniões que tem a ver com a vontade de Deus e aquela que tem a ver com a vontade do inimigo. Então, voltando aqui para o Espírito de Profecia, conselho aos professores, pais e estudantes, lá na outra página. Pronto, essa aqui. Então, conselhos, professores, pais e estudantes, na página 278. Aqui o título é Recreação Cristã. Então diz aqui, entre a associação dos seguidores de Cristo em busca de recreação cristã e as reuniões mundanas, a cata do prazer e do divertimento, deve existir o que? Um assinalado contraste. Em lugar de oração e da menção do nome de Jesus e das coisas sagradas, ouvem-se dos lábios mundanos o riso nécio e a frívola conversação. Não foi isso que a gente viu na Bíblia? As chocarrices, as piadas, as
hilaridades, risadas, gritaria. Então é isso que acontece, né? E ao invés de haver a menção do nome de Jesus Cristo nessas reuniões, dos lábios mundanos saem risos, né? Riso nécio e frívola conversação. A ideia é fluir um período de grande divertimento geral. É só isso que essas reuniões promovem, né? Suas diversões começam em insensatez e terminam em as nossas reuniões devem ser dirigidas de tal maneira e nossa conduta aí deve ser tal que, ao voltarmos para casa, possamos ter uma consciência livre de ofensa para com Deus, a consciência de não havermos ferido, de algum modo, causado algum dano àqueles com quem estiver ou exercido sobre eles qualquer nociva influência. Olha só a diferença das duas reuniões. Uma que só promove divertimento, risadas, conversas tolas, encontra a outra é totalmente diferente, né? Falar-se do nome de Cristo, as palavras que são pronunciadas não ofendem o outro, mas eles ficam e eles voltam para casa com a consciência livre de ofensa, diferente do que acontece nessas reuniões, que promovem essas outras coisas, né? Quer falar alguma coisa, Claudete? Então, só com essas leituras a gente vai observando a diferença de uma reunião que promove isso para uma outra reunião que promove coisas totalmente diferentes. Parece que uma reunião ela tem um cunho mais religioso e sagrado, e contra a outra ela foca apenas a diversão. Estão observando isso? A gente participa de uma coisa desse, até a gente participa mesmo com as vezes As risadas, né? e nem isso é normal, né? De sentimento cristão, né? É, E a gente está totalmente errado. seguindo o caminho dos mundanos, cumprindo-se a profecia, né? Que os adventistas do sétimo dia estão seguindo o caminho dos mundanos. Grupo de crentes fazendo isso e o crente lá no meio achando que é normal. Porque se tivesse um mundano, né? Aí já. Mas como é um grupo de crentes, porque está escrevendo para adventistas, aqui são adventistas que praticam essas coisas. Então, adventista no meio da adventista vai achar normal, mas não é normal. É. Totalmente fora de acordo com a vontade de Deus. Versão se a gente Mas a ficha só faz fica aí, isso aí. que a gente estuda. Porque enquanto a gente estava na igreja, a gente estava realmente adormecida, né? Achando que era normal. E hoje também, nós aqui com essa mensagem, tem muitas coisas que a gente faz, como citou aqui alguns exemplos, que a mente estava adormecida, mas agora está despertando, né? Pessoa que vai tomar agora, né? Para que a gente venha mudar, abandonar. Também a gente tem mais pensa que vai dizer, né? É. Ainda tá bem, Aí agora você. Eita, eu tô fazendo isso, né? E agora a luz veio, né? Agora tem que tomar uma decisão, tem que mudar o rumo. Então não pode exercer qualquer influência nociva que prejudique a sua espiritualidade e a sua relação para com o semelhante. Porque às vezes a gente faz, mas sem perceber está ofendendo a Deus e ao próximo. Sem perceber. A influência, né? de mão e volta para dar justiça tão É, leve do bem, é, e totalmente diferente. é. Se comportou como mundano, né? Fazendo chacota com o outro. É isso. Então precisamos fazer essa diferença entre a recreação cristã e essas reuniões mundanas. Tem que existir um assinalado contraste, uma diferença que choque. Olha a pessoa assim, nossa, você não faz isso, não faz. Tem que haver o cristão tem que ser totalmente diferente dos mundanos. Ele tem que perceber que o cristão leva uma vida diferente. Porque se leva o estilo de vida igual ao deles, qual é a diferença que tem entre o professo cristão e o mundo? Nenhuma. Tem que haver essa diferença. E precisamos conhecer que caminhos é esse que os mundanos andam, que porque aí pode também estar andando no mesmo caminho que eles, né? E aí tem que abandonar. É. Então temos que fazer essa diferença de maneira saltante. Tem que ser como colocou aqui, né? Um assinalado contraste. Deve ser uma diferença que a pessoa olha assim, nossa, esse fulano aqui é totalmente diferente do que a gente faz. Realmente ele vive para Deus ali, né? Ele é separado do mundo. ele é estranho. Ele não é desse mundo. Como Jesus disse, vocês não são desse mundo. Por isso o mundo vos odeia. Por isso que eles vão achar que nós somos estranhos.
Porque a gente não participa das coisas que ele participa. Exatamente. Então temos que entender o que qual é essa diferença, né, de recreação para essas reuniões de divertimento mundano. Vamos para o texto que inicia essa diferenciação. Está lá em educação. Diferença entre. Deixa eu ver. Livro Educação, na página 167. Aí, capítulo 23, que fala justamente de recreação. Quem lembra dessa passagem que nós já estudamos? No fim, diferença entre recreação e divertimento. Lembra? Estamos aqui, ó. Faz muito tempo que a gente estudou, mas diz aqui a diferença entre recreação e divertimento. Deixa eu levantar aqui a página. Então, a diferença entre recreação e divertimento. Qual é a diferença? A verdadeira acepção do termo recreação tende a fortalecer e construir. Então, recreação tem a ver com recriar. Recriar, refazer o quê? Então, tem algo que fortalece e constrói, não desgasta e destrói. Percebam a diferença. Então, recriação tem a ver com recriar, refazer. Eu vou deixar o texto fluir para você entender o que é esse refazer, esse recriar. Então, diz aqui, ó, tende a fortalecer e construir, afastando-nos dos nossos cuidados e ocupações usuais, proporciona o quê? Descanso ao espírito e ao corpo, e assim nos habilita a voltar com novo vigor ao sério trabalho da vida. Então, recreação vem de recriar, refazer o quê? As energias que foram gastas durante toda a semana. E para fazer isso, ela deve promover descanso ao espírito e ao corpo. O corpo descansa. Isso é recreação. O divertimento é o quê? O contrário. O corpo se desgasta, o espírito. É, então você vê que se você está numa atividade, uma prática que está desgastando suas energias, o corpo se esgotando e você chega acabado para no outro dia ir trabalhar ou estudar, isso é divertimento. É. Então perceba os princípios para diferenciar o que é recreação cristã e o que é um divertimento mundano. Então a recreação, ela recria, ela refaz as energias que foram perdidas. Ela constrói, ela promove descanso ao espírito e ao corpo. E assim nos habilita a voltar com novo vigor ao sério trabalho da vida. A gente está aqui para brincar, está aqui para trabalhar, para fazer coisas úteis para a glória de Deus. Isso é recreação. Isso é o princípio da recreação. Aí ela vai falar agora o divertimento. O divertimento, por outro lado, é procurado com o fim de proporcionar prazer. É só isso. A finalidade do divertimento é proporcionar prazer naquele momento. E é muitas vezes levado ao excesso. O que mais acontece no divertimento é levado ao excesso. Absorve as energias, não traz descanso, não recria as energias que foram perdidas, restabelece, né? Ela desgasta as que tem, que são necessárias ao trabalho útil. E desta maneira se revela um estorvo ao verdadeiro êxito da vida. Esse texto aqui, ele já não esclarece a diferença. Só com isso aqui a gente já consegue, além dos princípios que nós vimos da Bíblia, que eles são mais detalhados, né? Mais específicos, aqui é um princípio geral. E com esse princípio geral, a gente já consegue englobar todos aqueles que a gente viu na Bíblia. E isso aqui serve de norte, porque quando eu olhar, eita, eu tô fazendo isso aqui, opa, isso aqui é divertimento, isso aqui não é recreação. Já consegue fazer a diferença. Então veja que o divertimento, ele gasta as energias que eram necessárias para o trabalho útil. Então isso significa dizer que o divertimento, ele é um trabalho inútil. Não tem utilidade nenhuma. Já a recreação não. A recreação, ela tem um objetivo, uma finalidade, um trabalho útil para a vida. E aqui, ó, traz novo vigor ao sério trabalho da vida. Então, ele tem uma utilidade. A recreação, ela tem uma utilidade para a vida que nós vivemos. Já
O divertimento, ele não tem utilidade, ele é inútil. Ele não promove o trabalho útil. A pessoa, ela está só ali perdendo tempo, porque não está tendo nenhuma utilidade aquilo que ela está fazendo. Ela só está se divertindo. Então, deixa eu colocar aqui diferenças, né? Poderia, por meio dessas características, fazer um quadro do outro. É, mas eu tô dizendo, cada ideia dessa é um. Colocar o que naturalmente dia a dia se faz. Investimento é isso aqui, ó. Isso aqui, isso aqui. Porque ficaria mais. O pessoal ia assimilar agora. Aí fica só nas ideias. É, mas aí cada. Analisar cada divertimento. Olha, esse divertimento aqui, ele é um investimento ou é uma Porque criação? tem um estudo bíblico que a gente fez isso, não foi? Não lembro. Não é que aquela daquele. Como é o nome? Não sei o que cristã. Não tem um negócio assim, né? Cristão? Hã? Cristão? Parece que é uma conduta cristã, né? Que a gente colocou fez uma tabela, aí colocou as práticas do povo de Deus e a prática dos mundanos. Colocou a show, a vestimenta, um monte de coisa colocou lá, né? Só procura. É. Como é que coloca uma tabela aqui no Word? Mas sim, vai tabela. Aonde? Tá vendo tabela? Que eu posso colocar a tabela aqui e a gente vai Seria. inserir tabela. Aí, no caso, Os colunas com. e depois aumenta, né? É só dando, dar enter, ele já vai acrescentando automático. Como é que ele movimenta assim para todo lugar sem ficar estático? Dê dois cliques na cruz. Dê dois cliques. Não, Dê dois cliques na cruz. Isso. não fez nada. Nada. Só selecionou. Vamos lá. Mexe aqui em cima. Abra as opções de cima. Deixa eu só mudar aqui a letra. Aqui foi a tabela toda. Não, você selecionar a tabela toda, é só em cima. Então tá bom. Pelo menos fica no centro. Recriação. Se você quiser maior, tem que ir lá em layout e labor total. É? Layout? Vem no layout, Ah. margens. Mas tá bom, deixa no centro mesmo, é só pra deixar no centro. Não, mas ele ia deixar maior assim. Maior? Cadê? Layout. Onde é? Margens. Aonde? Tá vendo isso? Mais embaixo. Ah, mas ele cortou aqui a página. Pra mim não é interessante. Cortou aqui o doce ficou lá no canto esquerdo. Mas isso aí é a margem em cima na régua. Você tem que puxar ela para cá. Ah, mas eu tinha puxado pra cá já. Deixa como tá mesmo. Tá bom assim. Recreação, divertimento. Daqui não enxergou ainda enxergar. Qual é a diferença? Poder deixar um só assim, né? Do que botar um monte de. Vou deixar... Aí botar tópico um, aí botar uma diferença. O tópico 2 outra diferença. Não é melhor assim, não? Do que botar muitas linhas assim, uma na outra. É, eu acho que fica melhor assim, ó. Tópico de um lado, do outro. Como é que faz pra excluir tabela? Delete, Vai é? selecionar e vai excluir. Eu tô excluindo, cadê? Não seleciona, só um braço, vai. Aí clica em cima. Ah, deletei, nada. Não, clica em cima, botão direito, excluir linhas. Aqui, excluir. Pronto. Olha a diferença aqui. Então, recreação é descanso. Divertimento é. Cansaço. É, vamos colocar cansaço, né? Cansaço. Porque gasta as energias, né? Não seria isso que eu estava dizendo. Quer dizer, exemplo. Não, cara, característica já viu, né? Não, aqui as características. Para dar exemplo de recreação. Outra coisa que ela disse, trabalho útil. Restabelece descanso. Recriar quer dizer renovação das energias. Aqui é uma renovação das energias. Aqui é um desgaste das energias. Energias, de qualquer modo geral, físico, mental, energias. Energia física do corpo, mental, espírito, que ela colocou lá, espírito e corpo, né? Aqui o trabalho útil. No divertimento é um trabalho inútil, não serve para nada, só tá perdendo tempo. Trabalho inútil. Depois eu faço outra coisa. Hã? Os próprios divertimentos. Pronto, quando a gente citar cada divertimento proibido, Aí aí, a gente vai falando. Vai sim. aí a gente vê as características que o texto vai dizendo, e aí a gente deixa isso aqui que é o princípio, isso aqui é a característica geral, né? Que se aplica a todos os divertimentos proibidos. Mas que ela vai falar isso aqui de uma outra forma nos textos. Então, uma cor assim para ficar mais bonitinho. Não, amarelo, não. Amarelo? Sim? Era só o título aí, né? Hã? Era só o título. Era, mas ficou bom assim ou não? Branco? Deixa só o título mesmo.
É só voltar Ctrl Z e volta. Não, tá aí, ficou mais bonitinho. Pronto. Vamos continuar lendo para ver se tem mais características, né? De a diferença entre recreação e divertimento. Não sei se eu dou um negrito aqui também. Deixa eu ver Não, se fica melhor. Você não? é não. Então, vamos deixar como tá aqui. Então, só organizando, né? Pronto, então a recreação promove descanso do espírito, do corpo, né? Renova as energias e acontece um trabalho útil, que tem alguma utilidade para a vida. No divertimento, acontece o contrário. Acontece o cansaço, porque é levado muitas vezes ao excesso, há um desgaste de energias do espírito, do corpo, da alma, e o trabalho que é feito ali é inútil, não tem nenhuma utilidade para a vida. Só esse texto que nós lemos já mostra essas três características, que servem como norte, como princípio para analisar as características mais específicas, né? Que vai se harmonizar com esses princípios que estão sendo colocados aqui, do qual já citamos alguns na Bíblia, que a gente vai ver aqui também no Livro de Profecia. Trabalho útil, recreação, renova as forças para voltar às atividades comuns da vida, né? E a colocar trabalhos sérios, né? Então tem uma utilidade real aqui para ser usado na vida. Já o divertimento não acontece isso. Um renova as energias e o outro desgasta as energias. Melhorando, né? Trabalho inútil. Inútil. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Útil, inútil. A pessoa perde tempo. Ele está fazendo alguma coisa útil, né? Então, na recreação, ela tem um propósito. Ela realiza um trabalho que tem utilidade para a vida. No divertimento, o trabalho, ele não tem utilidade nenhuma para a vida. A pessoa só perde tempo ali. E o mais precioso que nós temos é tempo, né? E a gente fica perdendo tempo com coisas inúteis. Não faz Então a pessoa tem que parar para pensar: poxa, eu estou fazendo isso, eu estou perdendo tempo. Será que vale a pena ficar perdendo tempo com isso? Que não vai me levar a lugar nenhum. Ela tem que pensar, né? Então, só com aquela leitura daquele texto que diferencia recreação e divertimento, nós tiramos essas três características. Vamos ler outros para ver se aparece mais alguma coisa ou se fica só nesses três? Agora colocar em todos os versos ali. Hã? Coloca todos os versos que foi lido ali, palavras, texto, tudo. Então aquelas características que a gente viu da Bíblia, palavras fúteis, torpes, né? Gritaria, a chacota, né? Que chocarrices, todas aquelas características que a gente viu ali da Bíblia, a gente vai ver no Livro de Profecia. Por enquanto, a gente está vendo o princípio. E norteia todas as características que a gente viu da Bíblia. Então vamos lá. Esse texto aqui ele é bem esclarecedor, né? Ele mostra realmente a diferença entre uma reunião e a outra. Então vamos ver aqui outra passagem do Espírito de Profecia, ainda falando desses princípios. Acho que é minha consagração hoje. Vê se eu acho essa palavra. É privilégio. Refrigerar. Pronto. Então, minha consagração hoje na página 373 e 73 no celular. Então diz aqui, ó, é privilégio e dever dos cristãos procurar refrigerar o espírito e revigorar o corpo mediante inocente. Interessante, né? Ela falou aqui, ó, refrigerar o espírito e revigorar o corpo mediante recreação. No outro, ela diz aqui, ó, proporciona descanso ao espírito e ao corpo. Ela falou espírito e corpo descansando, e o outro também, ó. Espírito e corpo, ó, espírito e corpo também, tá vendo? Refrigera o espírito e o corpo, proporciona descanso ao espírito e ao corpo. Tá vendo que ela usa a mesma linguagem quando fala de recreação? Observaram isso? É privilégio e dever dos cristãos procurar fazer o quê? Qual é o dever do cristão? Procurar refrigerar o espírito e revigorar o corpo através de inocente recreação. Com o intuito de fazer o quê? De empregar as energias físicas e mentais para a glória de Deus. Para empregar as energias físicas e mentais para a glória de Deus, elas devem ser o quê? Fortalecidas e repostas, né? Não devem ser gastas. Elas devem ser usadas. Como é que eu vou desgastar todas as minhas energias e depois usar para a glória de Deus? Eu tenho que fortalecer, revigorar, como eu disse ali, restaurar essas energias que nós perdemos durante a semana trabalhando, estudando, para pegar essas energias e fazer o que com elas? Empregar
para a glória de Deus. É isso que faz a recreação. Então, ela está repetindo aquelas mesmas características que a gente viu daqui em outro texto, né? Tem uma utilidade. Aí ela continua. Nossas alegrias, ou seja, nossas recreações não devem ser cenas de insensata alegria. Não foi isso que a gente... Então, nossas recreações não devem ser cenas de insensata alegria. A gente viu lá da Bíblia, isso que a gente viu lá, né? Ídolos, não tem edificação nenhuma, tomando a forma de uma insensatez. Vê que não tem propósito nenhum, é insensato. É só para o riso aí, nesse caso, para ofender o outro, para falar mal do outro, para rir dele, para rir de... É insensato, não tem propósito nenhum. Ridicularizar o outro. Ou as coisas sagradas. Pô, as coisas sagradas também, né? Calma, tô lendo. Deixa eu ir aqui, rapidinho. Então, veja, o divertimento mundano, ele causa alegria insensata, risos, frivolidades, palavras jogadas ao vento, sem importância, sem necessidade, sem propósito nenhum. Essas reuniões de divertimento promovem isso. As reuniões de recreação já é o contrário. Então veja o contraste das duas reuniões, né? Sim, tomando a forma de uma insensatez, podemos dirigi-las de maneira a beneficiar e elevar aqueles com quem nos associamos, habilitando-os melhor a nós e a eles, para atender com mais êxito aos deveres que sobre nós recaem como cristãos. Tá vendo? A recreação, ela prepara para os deveres da vida. Aí aqui ela colocou no cunho mais religioso, né? Aos deveres que recaem sobre nós como cristãos. A religião de Cristo é animadora e enobrecedora em sua influência. Paira acima de tudo quanto sejam zombarias e tolos gracejos e vãs e frívolas tagarelices que a gente viu na Bíblia, né? Essas características que está falando aqui do divertimento, a gente viu na Bíblia. Em todos os nossos períodos de recreação, podemos tirar da divina fonte de energia, novo ânimo e força. Recreação se tira novo ânimo e força, a fim de sermos mais bem-sucedidos em elevar a vida à pureza, a verdadeira bondade e a santidade. É isso que promove a recreação. Nos restabelece, revigora as forças, dá ânimo, eleva a vida à pureza, a verdadeira bondade e a santidade. Olha o contraste das duas reuniões, né? Uma reunião de divertimento e uma reunião de recreação. Então, não sei se os irmãos estão observando que a recreação ela tem um propósito mais espiritual e o divertimento ele tem um propósito mais carnal. Estão observando isso? Se não tem um cunho espiritual, é carnal. Então é divertimento. Essa leitura que a gente fez aqui, acrescentou mais alguma coisa? É reler? Mas eu nem reli o outro, eu já fui. Ela repetiu aqui, ó, empregar as energias físicas e mentais para a glória de Deus. É um trabalho útil, não é? Tem a utilidade essas energias que vão ser restabelecidas, porque elas vão ser empregadas para a glória de Deus. No outro, ela falou das atividades sérias da vida. Aí pode ser o trabalho, né? Aí levou lá para o campo secular e aqui nesse outro levou para o campo espiritual. Então envolve os dois lados. Tanto os nossos afazeres da vida comum, como também os trabalhos que a gente faz nas coisas espirituais. Então as energias elas são restabelecidas para empregar nessa finalidade, para a glória de Deus na recreação. Então veja que todo trabalho que é feito na recreação, ela tem uma utilidade, ela é útil para nossas vidas. Enquanto que o divertimento, isso não acontece. Aquele como fala. Então, quando diz aqui, ó, nossas recreações não devem ser insensata alegria, onde há zombarias, tolos gracejos, vãs, frívolas, tagarelices. Então, tudo isso aqui se resume em palavras vãs. Não tem utilidade, não tem é um trabalho que não tem utilidade. Usa-se aqui palavras vãs. Vãs, assim. Opa, aqui é isso mesmo, é no divertimento, não é na utilidade, ou não é na recreação. Palavras vãs aqui são palavras de edificação. Edificam, né? Aqui que não edificam, palavras vãs.
Não edificam. Então, vamos pegar aqui considerar cor de construção. Recriar, né? Construir. Construção, construir, construir o quê? Constru... Mas tá bom. São palavras que constroem, que edificam. Hã? Tá bom, mas pela palavra que fica com Palavras que edificam? Tá, então vamos deixar aqui. Os que aqui, ó. Quando ela disse aqui no conceito de recriação, aqui, ó, de fortalecer e construir, ó, constrói. A recriação ela constrói. O divertimento ele destrói. São palavras que constroem, que edificam as pessoas, enquanto aqui são palavras que não edificam, são palavras vãs. Um há construção, edificação, e o outro há destruição. Não constrói nada, porque não tem utilidade. Vai construir o quê? Né? O que mais foi visto no texto? Divertimento por... Ah, não. Falou de sensatez, das palavras vãs. Em todo nosso período de recreação, devemos tirar energia e novo ânimo, que restabelece, né? E já colocamos aqui. Renova as energias. Ela repetiu, né? Renova as energias. Vamos dizer aqui, cadê? Aqui, ó. Energia, novo ânimo e força. Então, ela falou aqui de novo aquela característica, né? A fim de ser bem-sucedidos, eleva a pureza e a santidade. Então, outro não eleva a pureza e a santidade. Podemos colocar aqui uma outra característica, né? Eleva a pureza. a vida é a pureza. Eleva a vida à pureza. Essa aqui é correta. Eleva a impureza. Então, vou mostrar o contraste. Pureza mental, espiritual. Eleva a vida à pureza. Tem que especificar o que é que ele eleva à pureza. A vida. Vamos ver. Eleva a vida à pureza. Não está aí. Pronto. Eleva a vida espiritual dessa pessoa à impureza. 12:7. Pronto. Vamos lá. Fiz algumas mudanças aqui. Na parte de divertimento, ao invés de colocar cansaço, que foi falado, né? Eu coloquei prazer porque usei o texto da Escritura de Profecia, né? Para ficar mais fiel. A finalidade da recreação é o descanso. A finalidade do divertimento é o prazer por si só. É esse o sentido, né? Eu ler aqui o livro Educação, ó. Diz aqui que a recreação proporciona descanso, né? Está escrito, então, para usar o texto do Espírito de Profecia, né? A recreação ela proporciona descanso. Agora, o divertimento, ele proporciona prazer. A finalidade do. Não que a recreação não tenha prazer, mas aqui o que está sendo colocado é que a finalidade principal dela é só proporcionar o prazer. E a outra finalidade é proporcionar o descanso. Oi? Tá, peraí. Que às vezes a gente fala e aí dá um outro sentido, aí alguém lê diferente, né? Então aqui a recreação, ela tem ela proporciona também um prazer, né? Um deleite que vai estar sendo feito naquela recreação. Só que a finalidade dela é proporcionar o descanso. Então eu tô aqui mastigando para os irmãos entender, porque a sua palavra descanso, aí quer dizer que o outro no divertimento não tem descanso? Tem. Se for tomar uma cerveja num bar, você vai estar descansando. Então, aqui não é esse o sentido que está sendo colocado, né? Aqui o Espírito de Profecia fala que a finalidade de você se recrear, o objetivo dela é proporcional, enquanto que no divertimento, a finalidade dela é só proporcionar o prazer. Isso é só uma característica, porque também tem que analisar as outras, porque tem que analisar em conjunto, não é uma característica isolada. Aí só pegar só a parte isolada e querer classificar se é recreação ou divertimento com apenas uma característica. Não, temos que analisar todas as características e aí a gente diz, analisando todas as características, a gente observa que isso aqui é um divertimento. Analisando todas as características, a gente observa que isso aqui é recreação. Então tem que analisar tudo, não só só apenas o que está sendo colocado. Então, eu vou colocar aqui só as palavras de profecia. Recreação proporciona o descanso, enquanto que o divertimento proporciona o prazer. Como está escrito aqui, né? Então, aqui no quadro, nós colocamos descanso e prazer. Aí vimos aqui que a recreação, ela tem por objetivo renovar as energias físicas, mentais, espirituais. E o divertimento é o contrário, é gastar as energias. E aí fala que muitas vezes isso é levado ao excesso. Aí vimos também que na recreação o objetivo é fazer com que a pessoa que vai recrear, ela possa retornar às atividades comuns da vida, né, que é um trabalho útil.
e vimos que no divertimento o trabalho que é realizado ali é inútil, né? Só perdendo tempo naquela atividade, que vai sobrecarregar a pessoa, gastando suas energias, quando chega na semana, chega esgotada. Então não é esse o sentido, né? É, aqui na recreação mudei, coloquei palavras construtivas, porque falei que a recreação tem por objetivo construir. Estou usando as palavras do Espírito de Profecia para ficar mais fiel, né? Ela vai trazer, ó, um novo vigor ao sério trabalho da vida. Ela revigora, né? Então aqui coloquei palavras construtivas e o contrário, palavras destrutivas, que são aquelas palavras insensatas, frívolas, inúteis, né? Que a gente já comentou aqui. Aí aqui também embaixo no quinto ponto coloquei pureza e no recreação e divertimento em pureza. Então vai levar a santidade, a pureza espiritual, enquanto no divertimento faz a pessoa se esquecer de Deus e não promove essa pureza e santidade que a atividade realizada ela proporciona. Pronto, só fiz aqui uns ajustes nas palavras para ficar mais fiel à sua profecia e vamos continuar daí onde paramos, né? Aí aqui a minha consagração hoje nós vimos que aquelas palavras gera insensata alegria, leva à insensatez, né? A recreação ela deve trazer êxito aos deveres que recaem sobre nós, seja como cristãos, seja como cidadãos, como profissionais, como estudantes, né? O divertimento ele causa zombaria, tolos gracejos, vãs e frívolas tagarelices, né? Isso, tagarelices. Então, essas atividades elas vão promover isso. Que tem a ver com proporcionar prazer. Falamos o que mais? Sim, aqui vai falar da recreação, né? Que eleva a pureza. Aqui a santidade. Opa, não, abri um arquivo aqui de música sem querer. Isso aqui é para o curso de música, para mostrar as horas da bateria. Sim, vamos lá. Deixa eu botar aqui de novo. Então, aqui a recreação promove santidade. Eu coloquei aqui como sendo uma pureza. E o contrário sendo a impureza. Então aqui se pensa nas coisas espirituais, enquanto aqui não. Então a distinção ela é bem nítida entre as duas coisas, né? Entre a recreação e o divertimento. Então nós paramos nesse texto aqui, não foi? De minha consagração hoje. Ainda no conceito de recreação e divertimento. Deixa eu ver aqui outra passagem de Espírito de Profecia. Revigorar o corpo. Nós já vimos aqui, sim, já lemos aqui em cima, né, que eu mostrei que existe nos dois textos, refrigerar o espírito e revigorar o corpo, né, mediante inocente recreação. Isso aqui foi mostrado, aí vou ver outra passagem que também fala isso. É aqui ainda, no mesmo livro. Minha consagração hoje, na página 379. Então, vamos aqui, ó. Enquanto procuramos recrear o espírito e revigorar o corpo, novamente ela usou o mesmo conceito, né? Recriar o espírito, revigorar o corpo. Então, enquanto procuramos recriar o espírito e revigorar o corpo, Deus requer que a todo momento ponhamos nossas faculdades ao serviço dos melhores propósitos. Podemos associar-nos como hoje fazemos aqui e fazer tudo para a glória de Deus. Podemos e devemos conduzir nossas recreações de tal maneira que sejamos habilitados a desempenhar com mais êxito os deveres que se nos apresentam. Novamente, aqui a fala da utilidade. Então, o objetivo da recreação é nos habilitar a desempenhar com mais êxito os deveres que nos apresentam, para que a nossa influência seja mais benéfica sobre aqueles com quem nos associamos. Continuando. Uma ocasião como esta deve ter por principal objetivo despertar-nos o ânimo, habilitar-nos a regressar a nossos lares melhores fisicamente e mentalmente. Olha o que a recreação promove, né? Então, quando nós vamos nos recrear, quando nós voltamos para os nossos lares, chegamos melhores fisicamente e não esgotados. Melhores fisicamente, né? Descansados, física e mentalmente. E prontos para nos ocupar de novo na obra, com mais esperança e novo alento. Viu aí a diferença? Como é contrastante do divertimento para a recreação? Hã?
Quando a pessoa vai se divertir, ela chega esgotada em casa, né? Ela chega acabada em casa, né? A recreação você descansa, você chega revigorado, pronto para fazer os deveres da vida. Então a pessoa chega melhor em casa física e mentalmente. Não chega esgotado, porque o esgotamento vem do divertimento. Então veja aí que a diferença é inigualável. Quer dizer, a diferença é nítida, né? Não tem como você olhar e não saber isso aqui é divertimento, isso aqui é recreação. A distinção é bem clara das duas atividades. E aí deve se passar na cabeça dos irmãos, né? Várias atividades que se faz e lembra disso aqui, eu vou chegar pior em casa, vou estar esgotado. Aí já, nesse caso aqui é divertimento. Veja que aqui nós estamos citando as características das duas reuniões, né? Da reunião de recreação e da reunião de divertimento. Analise todas em conjunto e aí você avalia. Não avalia apenas por uma característica, né? Que ele está colocando aqui. Analise todas elas em conjunto e diga, essa atividade faz isso, 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 isso e isso. Então isso aqui é divertimento. Essa outra faz isso e isso. Ah, então isso aqui é recreação, né? Para que a gente não possa se confundir. Então a recreação ela promove isso. A gente volta para casa melhor fisicamente e mentalmente. Isso tem a ver com que característica aqui? A segunda, né? Renova as energias, não esgota as energias, né? Ou gasta, como aqui, ó, gasta as energias e diz que muitas vezes é levado ao excesso. Assunto não tem outras coisas para desenvolver sobre isso, ou só vai ser as características? Eu estou citando os textos do Espírito de Profecia que fala as características que diferencia recreação e divertimento. E aí estamos lendo os textos. Se aparecer alguma coisa nova, a gente acrescenta. Se não aparecer, a gente continua com as características que foi apresentado até agora. Aí não vai dizer o que é realmente. É sempre o conhecimento e Não, não, aqui são os princípios. não digo assim hoje, não vou dizer não hoje, que é Vai, conhecimento. o Espírito de Profecia ele mostra algumas atividades de divertimento e de recreação. Não vou terminar. Esse assunto eu vou terminar hoje, não. Você já viu a gente terminar um assunto no mesmo dia? Não. Isso não termina, não. Isso aqui a gente vai dar uns sábados aí estudando. Não se preocupe, não. É tá aqui estudando com calma. Por que estudar correndo, né? E estudar resumido? Vamos nos aprofundar, né? Vamos pegar cada coisa que está sendo aqui apresentada, vamos questionar, vamos ver o que faz sentido, o que não faz sentido, né? Para gente ver se alguma coisa passou batido, a gente não viu e que a gente precisa ver, né? Então, para fazer essa análise, tem que ser com calma, não pode ser correndo e não pode ser num dia só para terminar, né? Então, não se preocupe não, irmãos, até aqui para aprender, né? Estamos aqui estudando para aprender e ver o que a gente precisa melhorar, né? Pronto, até agora os textos que nós lemos do Espírito de Profecia está trabalhando essas cinco características, tanto da recreação como do divertimento. Ainda no mesmo livro. Cadê? Minha consagração hoje. Vou colocar aqui, períodos de recreação. Na página 380 agora. Diz aí, devemos ter períodos de descanso, períodos de recreação, períodos para contemplação. Ela está colocando o mesmo nível a recreação como sendo um descanso e momento de meditação ou contemplação. E falando de contemplação, vamos citar aqui um exemplo de recreação que tem a ver com isso, né? Com descanso, com contemplação. Deixa eu ver aqui. Maneiras de recrear-se. Assim? Maneira de recrear-se. Maneira de recrear, vamos ver. Pronto. Ainda no mesmo livro, a minha consagração hoje, na página 379. Diz aqui, ó. Há maneiras de recrear-se que são benéficas para a mente e o corpo. Um espírito iluminado, esclarecido, achará em fontes inocentes e instrutivas meios abundantes de entretenimento e distração. A recreação ao ar livre e a contemplação das obras de Deus na natureza serão do mais alto benefício. Falando de contemplação, então, uma atividade feita ao ar livre e apreciando as obras da natureza, isso é um exemplo de recreação. Quando a gente vai ao ar livre, faz uma caminhada ou vai para um parque municipal para ver lá a natureza, as árvores, né? Essa atividade, ela não promove um descanso? Sim. A pessoa não sai revigorada de lá? Sai.
Então, ela não recupera as suas energias que ela se esgotou durante a semana e sai agora com novo ânimo para poder se empenhar novamente na obra que ela precisa fazer da vida. Sim, então veja que essas atividades que ela deu aqui como exemplo, né? Que é essa aqui, ó, a maneira de recrear-se. Ela citou uma das maneiras, né? De nós nos recrearmos como cristãos, que é ao ar livre e contemplando as obras de Deus. Então veja que essa atividade aqui é um exemplo de recreação e não preenche esses requisitos que nós estamos estudando aqui: descanso, renova as energias para o trabalho útil, né? Também trabalho espiritual, apreciar as obras da natureza, levar os pais que vai levar os filhos para ver a natureza de Deus e aí falar de Deus para elas. Não tem uma utilidade espiritual, palavras construtivas, não é as palavras que serão faladas nessas reuniões. Não são palavras que edificam, palavras que vai falar sobre Deus, sobre a natureza, trazer lições que têm utilidade e não vai causar na mente dessas pessoas que participam dessa recreação pureza espiritual. Então, veja que esse exemplo que foi dado preenche os requisitos da recreação. Observaram isso? Então, isso é recreação. Atividades que são promovidas nesse sentido é recreação. Então, observem que tem que preencher os requisitos, né? Para ser considerado recreação. Então, quando a gente coloca aqui escrito, fica mais visível, para te enxergar o que é recreação, o que é divertimento e um exemplo prático, né? Que o Espírito Santo deu aqui. Para te citar como exemplo, né? Deixa eu ver outra passagem nesse sentido também. Conselhos aos professores, pais e estudantes. Nossos feriados. Pronto. Conselhos aos professores, pais e estudantes na página 287. Não passar os feriados. Hã? Não ficou? O título é Como Passar os Feriados. Não passar os feriados. Vi que não se devem passar nossos feriados a exemplo do mundo, mas não devemos, mas não devemos passá-los por alto. Por isso, traria descontentamento aos nossos filhos. Nestes dias em que há perigo de serem expostos às más influências e corrompidos pelos prazeres e excitações do mundo, estudem os pais o meio de proporcionar-lhes alguma coisa que substitua entretenimentos mais perigosos. Dai a entender vossos filhos que tendes em vista seu bem-estar e felicidade. Unam-se várias famílias que residem numa cidade ou vila e deixem as ocupações que cansaram física e mentalmente e façam uma excursão ao campo, às margens de um belo lago ou a um bonito bosque, onde seja lindo o cenário da natureza. Devem prover-se de alimento simples e saudável, das melhores frutas e cereais, pondo à mesa à sombra de alguma árvore ou sob a abóbada celeste. A viagem, o exercício e o panorama despertarão o apetite e poderão gozar de uma refeição que causaria inveja aos próprios reis. Nessas ocasiões, os pais e filhos devem sentir-se livres dos cuidados do trabalho, de toda preocupação. Então veja que ela está colocando aqui a atividade semanal, né? Que o descanso é como se fosse o sábado aqui, né? É um descanso das energias que foram gastadas durante a semana, no trabalho, nas ocupações. Então, some-se toda a preocupação, esquece o trabalho, esquece estudo, pais e filhos ali se reúnem para recrear-se. Recrear. Especificamente dos feriados, né? Sim, Marcelo, aqui está falando de uma recreação, né? De que os pais devem. Do que fazer do- quando chegar o feriado. sim, Feriado, não é final de semana, não. não, não tô falando. A minha preocupação não é feriado, fim de semana, pra gente não importa. Tá falando aqui o conceito de recreação. Ela tá colocando aqui num contexto de feriado. Mas Pode ser um final de semana. pode ser final de semana, pode ser feriado, pode ser um dia na semana se estiverem livres. Não importa o dia, o que importa aqui é o conceito de recreação que ele está aqui analisando, né? Então, os pais eles têm que pensar em alguma forma de trazer recreação para a família. É isso que está querendo colocar aqui, né? E que é porque nós precisamos nos recrear, não é só trabalhar, estudar, né? O tempo todo, a gente precisa descansar também. A gente não tem de olhar. É, a gente precisa recrear, é. A recreação se resume em tudo que se fala ali. A maior parte da recreação é ir para o campo, olhar a natureza, é isso, ir para um bosque, ir para uma.
Uma quatro atividade, meses, só isso. É isso, é recreação. atividades ao ar livre, como uma caminhada, por exemplo, ou outros exercícios, né, que pode fazer. Mas, assim, mas isso não significa que seria. A gente não pode arrumar uma desculpa para estar lá. Não está lá porque não programou para estar lá. No lugar de recreação. Só está estressado porque não está lá. Mas pode estar lá, sim. Pois é, tem que fazer isso. Porque a gente não tem. Sim, é porque hoje em dia, sim, é porque é um passeio, uma viagem, isso. Então, porque assim, as pessoas na correria do dia a dia, elas estão preocupadas mais em resolver os seus problemas e esquecem da recreação, certo? Então aqui está falando das famílias. As famílias, os pais devem se preocupar em trazer recreação para a família, né? Para os seus filhos, porque o dia a dia, a correria, o trabalho, é muita preocupação, é muita coisa que acontece e precisa recrear para que haja uma renovação das energias que foram perdidas durante a semana. Um esgotamento, né? Então isso também até causa depressão, né? Ansiedade, né? A pessoa confinada dentro de um escritório, as crianças confinadas dentro de uma sala de aula o tempo todo, ou em casa estudando o tempo todo, ela precisa ter um momento de lazer. A gente vai ler também esses textos do Círculo de Profecia falando disso, né? Que essas pessoas que estão nessas ocupações precisam recrear. Ok, então vamos lá. Sim, nessas ocasiões. Vou pegar aqui, né? Mais ou menos por aqui, né? Então, nessas ocasiões, pais e filhos devem sentir-se livres dos cuidados, do trabalho e de toda a preocupação. Os pais devem sentir-se pequenos com seus filhos, tornando-lhes tudo tão agradável quanto possível. Seja o dia todo uma contínua recreação. Então, ela está colocando aqui num contexto de feriado para dizer que aproveitem o feriado, né? Em vez de vocês participarem dos divertimentos que os mundanos fazem, vocês fazem recreação o dia todo nesse dia, com a família, né? Então, seja aqui o dia todo uma contínua recreação. Essa atividade que ela está descrevendo, isso, brincar com os filhos, né? Isso é o momento da família. Pronto. É o dia da família, o momento da família de se recrear. Porque aí desestressa tanto os pais quanto os filhos, né? Precisa de descanso, revigorar as forças, as energias, tanto físicas quanto mentais. Então, veja que a coloca aqui num contexto e ainda cita o nome, recreação. Então, isso é recrear. Aqui nós estamos lendo o texto do Espírito de Profecia de exemplo de recreação. Aí, desses exemplos que o Espírito de Profecia apresenta, a gente pode tirar ideias que partem desse mesmo conceito, né? Como a gente comentou aqui, né? Um passeio, uma viagem, ir a um lugar que. Então, fazer uma atividade ao ar livre, como a gente citou aqui alguns exemplos, de fazer exercícios, né? Para fortalecer a musculatura do corpo. Então, desse conceito, podemos tirar ideias que respeitam essas características da recreação que nós estamos estudando aqui. Então, veja que na recreação, ela realmente tem por objetivo trazer um bem-estar físico, mental e espiritual. Ela atinge essas três áreas, diferente do divertimento. O divertimento pode até trazer uma melhora física no início, mas depois esgota, né? Ou mesmo que tenha melhora física, mas vai afetar a parte espiritual, vai afetar alguma parte vai ser prejudicada no divertimento. Então, não contempla de uma maneira assim completa a restauração e a melhora e o bem-estar das pessoas que participam dessa atividade. Então veja que são duas situações totalmente diferentes. Para que não haja confusão, né? Quando vocês forem analisar o que a gente vai fazer, não, isso aqui é divertimento, né? Isso aqui é recreação. Para que não tenha dúvida. Só analisando esses princípios que têm a ver com a distinção de recreação e divertimento. Quando a gente pegar os exemplos do Ciclo de Profecia de recreação e de divertimento, aí a gente só vai aplicar isso aqui. Então, mesmo que eu não conheça quais são as atividades, porque o Espírito de Profecia não vai dizer todas as atividades de divertimento e todas as atividades de recreação. Mas ele vai dar o conceito e vai dar exemplos. E aí, com as características da Bíblia e do Espírito de Profecia, a gente consegue fazer a distinção, ver os exemplos do Espírito de Profecia e a aplicação desses conceitos. E aí, quando vier novas atividades, a gente vai saber aplicar e saber, não, isso aqui é divertimento, isso aqui é recreação, entendeu? Quer falar alguma coisa aí? Porque teve uma pergunta que não é para responder agora, que a gente não vai entrar nesse assunto, no assunto agora
de quais são esses divertimentos, entendeu? A gente só está no conceito por enquanto. Então, fique tranquilo, viu, irmão? Nós vamos pegar os exemplos do Espírito de Profecia e vamos ver aqui cada um deles. Diga que não é hoje. Hoje nós estamos estudando o conceito, né? Para fazer a distinção de uma de outra, mas só com esses conceitos, se os irmãos pensarem nas atividades que existem hoje, a gente já sabe já dá para ter uma ideia de como deve se aplicar isso, né? O Espírito de Profecia, ele vai citar várias coisas. Vai citar jogos de carta, xadrez, futebol, vai citar, que mais? Boxe, vai citar ciclismo, vai citar reuniões sociais, que é aquela reunião social que a gente tem na igreja, né? Que é a social que nós conhecemos. Vai citar vários exemplos assim de divertimentos proibidos. A gente vai pegar cada um deles e vamos aqui ler os textos, né? E ver essas características aplicadas na prática, que ela vai descrever, né? Vamos falar do futebol. O futebol tem isso, 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 isso. A gente vai pegar as características do futebol, a gente vai ver que são características de divertimento. O futebol não é característica de recreação. Aí vai pegar outro lá, jogo de tênis. Aí se você sempre fala de jogo de tênis, aí vai pegar as características do jogo de tênis, aí vai ver lá, não. Tênis é divertimento também, não é recreação. Aí vai pegar outro lá, então boliche, aí se você falar de boliche, aí vai pegar as características do boliche e vai ver, não, isso aqui, boliche é divertimento, não é recreação. E por aí vai. Vamos pegando atividade por atividade que vai estar lá, que é divertimento. E a gente vai pegar essas características e vai analisar e vai ver que de fato aquilo não é recreação, é divertimento. Mas eu só citei aqui algumas atividades que o Espírito de Profecia fala, que o irmão perguntou, né? Já para o irmão saber assim de antemão, mas não se preocupe que nós vamos pegar cada uma delas e vamos ler o texto lá e ver essas características de divertimento, certo? Nós já estudamos esse assunto, né? Eu estudei aqui no grupo, a gente estudou faz muitos anos e eu estudei com eles enquanto estava lá também. Estudei com a família do irmão Gileno. Tava lá na casa da Josi, né? A gente também estudou esse assunto. Estudei com um grupo, mas a gente estudou com um grupo faz muito tempo, né? E eu, quando estava lá na casa deles, também estudei. E agora nós estamos estudando de novo. Porque quanto mais a gente reexaminar, melhor, né? Porque fica mais na mente, né? A gente não esquece de ver quais são as características e fica uma fé racional. A gente entende o porquê de nós não estar praticando essas coisas, né? Por que você não participa desses jogos aí que o mundo faz? Né? Por causa disso, disso. Aí ele vai ter embasamento bíblico e dos testemunhos para dizer o porquê que nós não praticamos essas atividades mundanas. Falta também falar sobre cinema e parque de diversões. Não, ela vai falar aqui de cinema, de teatro. O Espírito da Profecia coloca tudo no mesmo, na mesma lista de divertimentos proibidos. Fala de dança também, fala muitas coisas aqui de divertimentos, né? Só não falar assim explicitamente, mas a gente pode pegar as características e aplicar. Seria hoje a modernidade das academias e dos. Como é que chama? Aquela nova modalidade que eles fazem também lá. O quê? Esse é o nome, que eu até apresentei isso sobre. Quando eu estava falando sobre a música, parece. Né? Que é Zumba. O Zumba também. A gente pode analisar o Zumba também, para dança de academia, e a própria academia hoje atualizada, como ela está hoje oferecendo nas academias. Né? O ambiente, a música, a sonorização, as vestimentas das pessoas que sempre têm contato ali visual, É. tudo isso vai ser analisado. Então vamos lá. Tem um tempo ainda? Então vou ler aqui só mais um. Educação. Ah, já tá aqui, né? Deixa eu fechar aqui. Educação, tempos primitivos. Tá aqui. Então, livro Educação, na página 170. Deixa eu ajeitar aqui a página. Aqui tá. Aqui, nos tempos primitivos. Então, diz aqui: nos tempos primitivos, era simples a vida entre o povo que estava sob a direção de Deus. Viviam junto ao coração da natureza. Seus filhos participavam do trabalho dos pais e estudavam as belezas e mistérios do tesouro da natureza. Na quietude do campo e do bosque, ponderavam aquelas grandes verdades, transmitidas como um sagrado depósito, de geração em geração. Tal ensino produzia homens fortes.
Na presente época, a vida se tornou artificial e os homens degeneraram. Conquanto não possamos voltar completamente aos hábitos simples daqueles tempos primitivos, deles podemos aprender lições que tornarão nossos momentos de recreação o que este nome implica. Momentos de verdadeira construção de corpo, espírito e alma. Está no conceito de construção, construção aqui é renovar as energias, revigorar o espírito e renovar as energias físicas. Eu ia renovar, é diferente. Sim, porque a gente viu ali o conceito de recriar. Então, deixa eu voltar aqui o conceito de recriar. Onde? Começa do capítulo. Tem para tudo. Tenho certeza que é aqui nesse mesmo capítulo. Não sei se é nesse capítulo, mas ele estava aqui. Aí, É, tudo aqui, todo esse tempo aí. no mesmo capítulo. Então, há diferença entre recreação e divertimento. A recreação, na verdadeira acepção do termo, que foi o que ela falou lá, né? Na acepção do termo, no significado do termo, é recriação. Tem a ver com construir. O construir que eu estou falando aqui é de recriar, é de renovar, é como se fosse uma reconstrução. Que no caso aqui é das energias, né? Proporcionando ao espírito e ao corpo. Então é nesse sentido que ela coloca, né? E aqui do caso do divertimento, proporciona prazer e muitas vezes é levado ao excesso. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Gasta as energias e aí muitas vezes é levado ao excesso. Absorve as energias. Aqui é construir, né? Construir o quê? Construir novamente as energias que foram perdidas durante a semana. É como se fosse na verdade, aqui uma reconstrução. Ou quer dizer, as energias foram perdidas e agora eles têm que construir novamente essas energias. É nesse sentido, né? Quando eu coloco aqui na acepção da palavra. Aí quando a gente volta lá ao tempo primitivo, quando ela fala de construção, é nesse mesmo sentido. Por isso que eu quis colocar o nome construção, né? Cada um foi que ela citou aqui, ó. Momento de recreação, o que este nome implica. Tá falando da acepção do termo, do significado da palavra recreação. E aí ela coloca, ó, construção do corpo, da alma e do espírito. Esse momento de construção aqui é de construir energia novamente para a pessoa se recompor e voltar às atividades do dia a dia. É nesse sentido aqui a construção que ela coloca, né? Você tem que ler o texto para entender o contexto. O contexto que ela está colocando do sentido da palavra recrear é isso, né?